bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou na TV Passo Fundo. Hoje eu não vou aguentar, dá uma olhada na beldade. Embaixadora do IPP hoje nesta mesa para a gente colocar todas as cartas e contar para todo mundo o que é o IPP de verdade, por trás das câmeras, por trás dos consultórios. Mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Sabrina Barbizan, estética avançada, harmonização facial. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Tricologista, atendimento capilar especializado com a doutora Michele Pedro. Oficina de vacinas, IPP Infância e Adolescência, Medicina, Psiquiatria e Medicina do Esporte. E Carmen Steffens. Laura Schneider, tudo que a gente vê daquele lugar que abraça as famílias, não só um paciente, todas as idades, sim, não só crianças e adolescentes. Sim. Você participa diariamente no convívio, no abrir a porta lá, junto, a secretária está lá, sim, mas você chega junto, está com os médicos. Sim. Vamos contar um pouco mais sobre você como embaixadora deste lugar. Vamos sim. E o IPP, numa outra forma hoje, falando de relações públicas, marketing, um olhar diferenciado, não sim, só o olhar do médico lá dentro. Sim, exato. Lívia, queria dizer que é um prazer estar com você, como sempre. A gente sente muito em casa no seu programa e isso é muito bom. Nosso programa, porque vocês são donos também, com certeza, esse espaço é de vocês. Ai, é uma maravilha saber disso. Então, Lívia, enquanto o Instituto de Psiquiatria e Psicoterapia, o IPP pensa no humano como um todo. Nós falamos muito na palavra subjetividade, né? Que é aquilo que compõe o ser humano como um todo. O contexto social, o contexto genético, gravidez, parto, tudo isso. Todas as suas relações que compõem o indivíduo. E o IPP é muito especialista em ver esse lado, né? Nós trabalhamos integralmente com a subjetividade. Então, nós temos profissionais tanto psiquiatras, quanto médicos voltados à saúde do esporte, quanto médicos voltados à saúde da família, psicólogos, tudo isso para conseguir enxergar o humano como um todo, né? E sim, eu tenho a honra de estar diariamente no IPP, né? Trabalho nas mídias sociais do IPP e sou embaixadora também do Instituto. Levo a ideia do IPP, né, para os outros lugares e isso é uma grande honra. E acompanha estes médicos e participa de muitos congressos também e eventos que acontecem na região. Sim, eu tento me fazer o mais presente possível, né? Enquanto embaixadora, a gente tem que estar muito integrada, tanto a equipe quanto ao que está sendo desenvolvido pela equipe enquanto conhecimento, né? Então, o Instituto também, os profissionais que estão nele, buscam muito esse refinamento esse refinamento intelectual, na verdade, né? Sempre buscando novos congressos, sempre buscando novos estudos, sempre buscando novas formações, porque também voltamos àquele lado subjetivo, né? Sabemos que o ser humano, ele vai crescendo, vai se tornando, tendo outras faces, e a gente precisa ir integrando essa modificação. Sabe que quando eu ouço as propagandas e vejo alguns locais, falam muito em atendimento humanizado e personalizado. Mas quando chegamos no IPP, a gente entende e já começa a internalizar. Sim, sim. Não é um ambiente nada frio. Sim. Não tem cara de hospital e nem daquelas clínicas mais convencionais na sua estrutura. Sim. O acolhimento do IPP começa na porta de entrada, né? A gente acredita que só existe uma melhora quando, por exemplo, essa semana nós vamos trabalhar muito isso, que a empatia cura. O vínculo entre a empatia e o paciente. Se não existir isso, a gente não tem um trabalho que chega no objetivo final, que é tratar aquele paciente, né? Então a gente entende que desde a porta de entrada esse paciente já precisa ter essa empatia. E é aí que vem o lugar de não ter aquela metodologia de hospital e sim de casa de acolhimento que a gente já vem trazendo. Vira um local de cuidado
E autocuidado. Sim. A pessoa descobre que ela não Sim. vai lá, eu vou fazer um tratamento porque não estou bem. Na verdade, ela vai se autocuidar. Sim. Por meio desses especialistas. Sim, porque a gente não vê o indivíduo como transtorno que ele tem. É um lema também, enquanto IPP, enquanto profissionais. As pessoas são muito mais do que os seus transtornos, muito mais do que as suas deficiências. Então, a gente não deixa o paciente entender que ele é aquele transtorno. Não, ele é muito mais. E ele tem o transtorno. Então, não significa que ele é controlado por isso. Ele tem o transtorno tal qual uma característica que a gente vai trabalhar, vai desenvolver, vai, como é que eu posso dizer? Vai de fato prestar atenção e dar o tratamento necessário, mas ele é muito mais do que isso. Então, isso acaba trazendo o paciente para perto, né? E é justamente essa empatia, essa escuta ativa que a gente fala sobre uma escuta extremamente ativa, que é prestar atenção nos detalhes. Então, o paciente entra lá, por exemplo, muitos profissionais, quando a gente está conversando, conforme a gente está conversando, eles já estão pensando na resposta que eles vão nos dar. No IPP, não. A gente escuta. Antes de dar uma resposta pronta, a gente vai escutar esse paciente de fato. E aí, depois, a gente vai pensar o que a gente pode falar para ele, o que a gente vai responder. Ou seja, um diagnóstico, uma avaliação bem diferente. Muito. Mais aprofundada, Muito. Com um leque de caminhos para esse autocuidado, esse tratamento que começa numa pessoa e se estende à família. Sim, porque, por exemplo, o núcleo familiar gira em torno, muitas vezes, desse transtorno no sentido das dificuldades que ele traz, né? Então, a gente não trabalha no tratamento somente infantil, a gente integra a família e as pessoas próximas a elas também, né? Porque padrinhos, tios, convivências além daquele núcleo familiar mesmo também são afetados. Inclusive, alguns os avós levam. Sim. Os pais são muito atarefados, Sim. os avós, às vezes os avós criam. Sim, e até novamente olhando subjetividade. Às vezes aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto não foi criado pelos pais e aonde isso impacta ou não a vida deles, né? Qual foi a relação que eles desenvolveram? A gente sempre faz uma escuta de todos os envolvidos naquela vivência, né? Naquele cotidiano e automaticamente todos precisam ser escutados, né? Vocês viram que esta conversa vai render? Não sabiam da existência do IPP? Sigam agora no @ do IPP, que vai aparecer agora ali no seu quadradinho da TV, e a gente volta já. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Voltamos para o seu programa Saúde, aquele programa que vem mostrar a medicina, os atendimentos, as pessoas que fazem realmente a diferença e atendimentos
personalizados, Sim. humanizados verdadeiramente. Sim. Por isso estamos falando do IPP, que vocês já podem seguir nas redes sociais. Laura, vamos falar então de quem compõe? Vamos, nós temos uma equipe bem completa, tá? Nós acreditamos na subjetividade, então nós compomos nossa equipe com diferentes profissionais para olhar de diferentes ângulos, certo? Nós temos a doutora Aline, que é quem encabeça o Instituto, e com ela temos a medicina voltada à saúde familiar. Temos o Dr. Cássio, que é nosso psiquiatra, ele trabalha com psiquiatria integrativa, que também pega outros ramos e outras visões dentro da medicina. Temos a psicóloga Bruna, que ela geralmente faz o atendimento dos nossos pacientes, que são repassados pelos nossos psiquiatras e médicos. A doutora Lawane, que também é nossa psiquiatra, ela é mais voltada para o autismo, déficit de atenção e integra também a equipe. A doutora Sabrina, que já esteve aqui presente, certo? E a doutora Sabrina também trabalha com psiquiatria. Nós vamos com certeza trazê-los aqui. Sim. E este casal? É o Dr. Saraiva e a doutora Aline. Dr. Saraiva, ele encabeça o Instituto de Psiquiatria e Psicologia, que é nosso primeiro centro, e a doutora Aline com o Instituto de Psicologia e Psiquiatria, Infância e Adolescência. E vimos, pela fala da doutora Aline aqui, a necessidade que eles viram desde o início Sim. em trazer para o mesmo lugar um atendimento competente e especializado em olhar global. Sim, sim. Nós temos diferentes médicos, tá? Que nem todos trabalham na mesma área. Então, por exemplo, o Dr. Cássio, na psiquiatria integrativa, ele vai com um olhar desde a alimentação até o contexto de vida de fato do paciente. Então, ele olha tudo. O que o paciente se alimenta, o que o paciente toma, qual é a vivência, por exemplo, com redes sociais do paciente. Ele integra tudo. Nossa, porque se alimenta disso também. Muito, muito mesmo. Então, a avaliação dele engloba tudo isso. Nós temos a Aline, que trabalha voltado para crianças e adolescentes. Então, desde a primeira sessão, por exemplo, a gente chega lá, ela está sentada no chão brincando com as crianças, conversando, eles estão ali integrados. E é por isso que nós temos diferentes profissionais, porque cada um deles vai olhar para um ângulo, né? Temos a Bruna, enquanto psicóloga, que querendo ou não vai pegar todos esses pacientes e trabalhar pelo lado da psicologia, né? E o restante dos profissionais vão fazendo como se fosse uma roda de conversa, né? A gente chama muito de trabalho multidisciplinar. Então, nesse trabalho multi, eles vão olhando e, inclusive, repassando informações importantes do mesmo paciente para que seja feita uma avaliação completa. É muito mais que conhecimento a serviço da sociedade. Sim. E veja, já tivemos com a doutora Aline aqui. Sim. E a psicóloga Bruna e também a doutora Sabrina. Sim, sim. E vi a importância também da gente abordar essa parte do autismo que todo mundo procura com Sim. a doutora Lawana, então. Na verdade... Porque hoje, na rua, existem vários médicos que não são médicos que já ficam diagnosticando as pessoas e levam em lugares errados. Sim. Acho muito bom indicar o IPP pela seriedade e porque vão diagnosticar e avaliar de forma correta. Sim, exatamente. Não só a doutora Lawane faz essa avaliação, né? Nós temos o doutor Cássio também, a doutora Sabrina, todos eles podem fazer uma avaliação e podem verificar as características, enfim. Mas ela tem uma pós voltada para isso. Então, o olhar dela é mais direcionado a esses casos, né? A gente fala muito sobre, por exemplo, o Dr. Cássio fala muito sobre as redes sociais também, né? Essa questão do autodiagnóstico. Isso é muito perigoso, porque por mais que as pessoas tenham traços daquele transtorno, para a gente fechar um diagnóstico vai muito além do que somente um ou dois critérios, né? Existe todo um critério avaliativo mesmo que engloba muito mais coisa. Então, a maioria das vezes a gente tem pessoas que são desinformadas, repassam essas informações na rede social, e aí, quando nós temos um paciente na nossa frente, a gente tem um paciente acelerado, ansioso, preocupado, que muitas vezes já se vê como transtorno, não a pessoa que tem o transtorno de fato. Então, ele não consegue se enxergar além daquilo. Isso é muito prejudicial
para a vida individual das pessoas, né? Então nós trabalhamos muito com isso. Também é nossa função nas redes sociais levar um conhecimento direto e qualificado. Então a gente busca muito que nas nossas redes sociais todos os estudos, tudo que está nas nossas mídias sejam devidamente referenciados, tenham devidamente profissionais que a psiquiatria ou que a medicina entende que são bons profissionais, para que a gente leve esse conhecimento, um conhecimento sólido e não um conhecimento, né, que vá trazer transtornos para as pessoas ao invés de ajudar. E aí vocês veem essa moça falando com tanta propriedade porque está cursando psicologia. Sim. Então está exatamente no lugar certo. Sim. Então, ter um pezinho nisso me ajuda bastante, né? Justamente o que a gente estuda, né, os meus ideais pessoais enquanto estudante, fecham muito com os ideais do IPP. Então, é por isso que eu consigo entender o que eles trabalham ali e trazer, né, com uma verdade, digamos assim. Porque, de fato, o que eles trazem no dia a dia é, de fato, o que eles põem. E como tu vai, na sequência, trazer para mais perto da tua vida. E é incrível estar com profissionais qualificados como eles, né, Lívia? São anos de renome. De renome, exato, né? A gente consegue olhar o paciente de diferentes ângulos, consegue discutir casos, né? Entendendo, interpretando isso. Então, é de fato uma honra estar com eles no dia a dia, né? Acho que eu nem consigo nomear o quanto isso me ajuda enquanto estudante e possível profissional ao longo dos anos. Com certeza será. No terceiro bloco a gente fala mais sobre o IPP com a nossa embaixadora Laura Schneider. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Último bloco do programa Saúde, que está um bate-papo muito bacana aqui também nos bastidores. Mostra aí, Bertoque, com esta amada embaixadora do IPP, a Laura Schneider. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos patrocínios. Sabrina Barbizan, estética avançada, harmonização facial. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Tricologista, atendimento capilar especializado com a doutora Michele Pedro. Oficina de vacinas, IPP, infância e adolescência, medicina, psiquiatria e medicina do esporte. E Carmen Steffens. Então a gente pôde enxergar um pouco mais imagens de como é a clínica. As pessoas mostram muito a fachada dos lugares e a gente quer olhar como é dentro, como eu vou me sentir, se é um lugar que vai me atrair, se vai gerar aquela empatia. Já podemos mostrar alguns dos especialistas, os que estão sempre lá, que trabalham lá com essas famílias, com essas pessoas.
E chegamos num momento que eu acho muito importante, que tu tem toda a propriedade para falar sobre isso, que são as redes sociais. Sim. Porque as redes sociais, hoje a gente tem certeza mais que absoluta que não são só propagandas. Sim, sim. Que a gente pode usar de forma inteligente para, de verdade, comunicar, promover debate e, mais ainda, ter um lugar onde as pessoas possam chegar e resolver as suas dores. Exatamente. Enquanto social media do IPP, a nossa visão e a minha visão, ela é muito simples. As redes sociais precisam se aprofundar. Os médicos precisam se aprofundar nas suas postagens e na sua própria vivência dentro delas. Nossa principal visão sobre isso não é conseguir mais pacientes, não é conseguir mais consultas, não é fazer uma propaganda. É levar conhecimento sólido para essas pessoas que precisam. Então, todas as nossas redes sociais, seja do IPP, Infância e Adolescência, ou seja do Dr. Saraiva, ou seja da doutora Sabrina, todos eles têm conhecimento referenciado. Então, todas as nossas postagens vêm com profissionais por trás, com artigos de fato comprovados, para que as pessoas tenham um acesso ao conhecimento e não à propaganda. Pois eu noto que além daquele card, daquela propaganda, daquela arte bonita, vem na sequência um buscar uma resposta e não só aquele copia e cola sobre um conceito somente. Eu digo muito, né, Lívia? 3 principais sintomas do TDAH. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o TDAH é hiperativo, todo mundo sabe que o TDAH não consegue prestar atenção e todo mundo sabe que o TDAH é impulsivo. Ok, e aprofundando isso? Por que disso? Por que ele é hiperativo? Por que ele é impulsivo? Quais são as consequências disso no dia a dia? Como a gente pode buscar aos pouquinhos tratar isso? Claro, não vai ser de uma hora para outra, mas é esse o diferencial do IPP. Os 3 sintomas todo mundo sabe. Qualquer adulto ou pré-adolescente vai olhar lá e vai dizer: não, eu sou hiperativo. Não, eu sou impulsivo. Não, eu não presto atenção. E vai chegar um ponto, vai trazer uma ideia que talvez seja. Essa não é a nossa função. A nossa função é aprofundar isso, é botar conteúdo de fato, sair da superfície. E na verdade a pessoa chega lá com um diagnóstico de TDAH e pode não ser. Não, geralmente não é, na verdade. Mas chega já diagnosticado e já vem tomando Ritalina, como eu digo, desde os 5, como eu digo. Sim. É que assim, os transtornos, todos eles têm uma linha muito tênue entre eles. Por isso, a necessidade de um profissional. Às vezes é um TDAH, mas às vezes é uma ansiedade. Não necessariamente a sua falta de atenção, ou sua irritabilidade, ou sua impulsividade é um TDAH. Às vezes ela é uma ansiedade, às vezes ela é um outro transtorno. Uma falta. Um espaço muito grande, de repente, dentro da família que ela não consegue. Sim, porque não lidar. Vamos longe, né? Nós sabemos, e diferentes estudos já comprovam isso, cada vez mais a gente está focado na recompensa. O Reels, a gente tem a recompensa rápida, são vídeos rápidos. Então, assim, hoje, enquanto social media mesmo, a gente já sabe que um Reels com mais de 1 minuto e meio não vai ser visto. A média de visualização é de 15 a 30 segundos. Isso já gera uma aceleração no cérebro. E aí, muitas vezes, não é um TDAH. Às vezes, é essa aceleração. Às vezes, pode ser, de fato, um TDAH que está muito piorado por essa questão, muito acesso às telas. Então, é por isso a necessidade de um profissional, de fato, avaliar e ver para onde ele vai levar. Se mantemos aquela medicação, se trocamos aquela medicação, se reduzimos um pouco o horário das telas, principalmente às vezes para crianças e adolescentes que chegam com essas características e sintomas, se não há necessidade, tudo isso precisa ser verificado por um profissional. Inclusive medicado errado. Então, se não era TDAH, era outra coisa, ele estava já encharcado de alguma medicação, de algum fármaco que não era para ele. Sim. Isso os doutores devem verificar bastante.
Vai da vivência de consultório de cada médico, né? Em alguns casos, sim, como eu te falei, os transtornos têm linhas muito tênues entre eles. É difícil você saber diferenciar uma ansiedade ou um TDAH, porque quando os dois coexistem, principalmente, até que ponto vai um e até que ponto começa o outro? Isso é difícil. Então, às vezes, sim, chegam pacientes nesse estágio e aí, claro, a gente vai trabalhar com a melhor abordagem. Não é todos, mas às vezes sim. Então, o que vamos encontrar sempre lá no IPP? Acolhimento, escuta e profissionais qualificados e capacitados para conseguir o melhor diagnóstico e, principalmente, o melhor tratamento. E o melhor, acessíveis. Acessíveis, exato. Porque é importante a gente dizer que não são profissionais médicos intocáveis. Não. É para a sociedade mesmo. A gente que conhece os médicos que encabeçam, a gente sabe que as portas são abertas para todos. Sim, sim. É como a gente estava conversando, né, o pé no chão. Eles não têm aquele degrau de superioridade, digamos assim. Eles estão ali com o paciente de igual para igual, né? E trabalhando para que o objetivo do paciente seja atingido. Porque o IPP, acho que a nossa maior vitória é quando a gente vê a melhora do paciente. Quando a gente vê que aquela criança que não caminhava está caminhando, quando a gente vê que aquela criança que não sorria está sorrindo, quando a gente vê aquele adolescente na convivência com os pais, quando a gente vê o adulto estabilizado, essa é a vitória do IPP. É esse o lugar que nós queremos chegar. Então, é exatamente isso. Trabalho, especialistas qualificados, renomados e, não podemos esquecer, atendimento online? Sim, atendimento online. Todos os médicos trabalham com atendimento online e com a mesma qualidade que um presencial. Então, procurem o IPP, já sabem a cara, uma das faces do IPP, conheceram a Laura, conversem com ela, entrem em contato, porque o mundo precisa de lugares que nos ajudem a termos o autoconhecimento de verdade de algum problema que temos e tratamento e qualidade de vida. As pessoas precisam ser vistas. E no IPP você encontra tudo isso no mesmo lugar. Até o próximo programa, Laura. Muito obrigado. Obrigada, nós que agradecemos. Até mais. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.